Alexandre III da Macedônia, também conhecido como Alexandre o Grande, foi um rei da Macedônia de 336 a.C. a 323 a.C. e membro da dinastia Argeada. Ele é conhecido pelos seus enormes feitos militares e políticos, com suas conquistas sendo previstas até por Daniel na Bíblia, enquanto ele estava na Babilônia, mesma cidade que Alexandre morreu. Seu plano de invadir o Império Persa era tido como impossível pelos gregos. Mas será que Alexandre fez o impossível? Alexandre nasceu na cidade de Pela, capital do Reino da Macedônia, provavelmente em 20 de julho de 356 a.C. Era filho do rei Filipe II da Macedônia e de sua quarta esposa, Olímpia, filha do rei Neoptólemo I do Épiro. Quando Alexandre tinha 10 anos de idade, um comerciante trouxe um cavalo a Felipe, que procurou vender por 13 talentos. O cavalo se recusava a ser montado e Felipe o dispensou. Alexandre percebeu que o cavalo parecia ter medo da própria sombra. Afirmou que poderia domar o animal. E assim ele fez. Ele o colocou na direção contrária ao sol e assim ele não conseguia mais ver sua sombra. Felipe ficou surpreso, beijou a testa de seu filho e disse: "Meu filho, você deve encontrar um reino com tamanho suficiente para sua ambição. A Macedônia é pequena demais para você." Ele acabou comprando o cavalo para o garoto. Alexandre deu ao animal o nome Bucéfalo. Ele se tornou o cavalo principal de Alexandre, acompanhando-o até suas campanhas na Índia. Quando o animal morreu, devido à idade avançada aos 30 anos, Alexandre fundou a cidade Bucéfalo. Quando Alexandre tinha 13 anos, Filipe começou a buscar um tutor para seu filho e considerou acadêmicos como Isócrates e Espeusipo, sendo que este último queria o cargo. No final, Filipe escolheu Aristóteles e lhe ofereceu o templo das ninfas em Miesa para ser usado como sala de aula. A nova escola aumentou, vários filhos de nobres o acompanharam, como Ptolemeu, Heféstio e Cassandro. Muitos destes outros estudantes acabaram se tornando amigos de Alexandre e se tornariam generais em seu exército. Aristóteles ensinou a eles medicina, filosofia, moral, religião, lógica e arte. Alexandre desenvolveu muito interesse pelo autor Homero, em particular com a obra Ilíada. Aristóteles lhe deu uma cópia deste livro, que Alexandre levava em suas campanhas. No verão de 336 a.C., enquanto estava em Egas num casamento da sua filha Cleópatra com o irmão de Olímpia, Alexandre e de Epiro, Filipe foi morto por Pausânias, o próprio capitão de sua guarda, enquanto Pausânias tentava fugir. Ele tropeçou e foi morto por seus perseguidores. Então Alexandre foi aclamado rei pelos nobres e pelo exército. Ele tinha apenas 20 anos de idade. Antes de partir para a Ásia para enfrentar os persas, Alexandre queria garantir a segurança de suas fronteiras no norte. Em 335 a.C. foi reprimir várias revoltas, começando em Anfípolis. Viajou para o leste para enfrentar os traços, não teve muita dificuldade, enquanto Alexandre lutava no norte. Os tebanos e atenienses mais uma vez se revoltaram. Alexandre marchou para o sul novamente. Outras cidades gregas decidiram hesitar, mas Tebas se precipitou em batalha. Sua resistência foi, contudo, ineficaz e Alexandre destruiu a cidade e queimou as regiões. Com a Grécia novamente firme sob seu controle, Alexandre voltou sua atenção para a Ásia. Ele deixou seu general Antípatro como regente. O exército de Alexandre cruzou o Helesponto com aproximadamente 48.100 soldados de infantaria, 6.000 na cavalaria e uma frota de 120 navios com tripulação de 38.000 homens. Estes combatentes eram, em sua maioria, macedônios, mas também tinham milhares de gregos de diversas cidades-estados. O primeiro grande confronto com os persas aconteceu na Batalha do Grânico. Alexandre derrotou seus adversários e aceitou a rendição de Sardes, a capital da província local. Ele então prosseguiu pela costa de Jônia, garantindo a autonomia das cidades da região. A cidade de Mileto, principal foco de resistência persa, foi cercada e conquistada. Indo mais a sul, estava Halicarnasso, em Cária.
onde um prolongado cerco foi feito. Alexandre forçou a rendição das tropas persas. Alexandre deu uma pausa para tratar uma doença e marchou até a Síria. Dário flanqueou os macedônios, forçando Alexandre a recuar até a Cilícia. Eles se enfrentariam na famosa Batalha de Isso. 40.000 macedônios contra 80.000 persas. Após uma longa e intensa batalha, os persas foram derrotados e Dário escapou e abandonou sua mãe, sua esposa e seus filhos. Quando Alexandre soube da captura dessas pessoas, ele daria o prestígio e o título de sua posição real, pois a guerra não era de inimizade a Dario, mas foi conduzida pelo governo da Ásia. O rei persa então propôs um tratado de paz que incluía a entrega aos macedônios de todos os territórios que eles já haviam conquistado e um resgate de 10.000 talentos por sua família. Alexandre respondeu que agora era o rei da Ásia e que apenas ele decidiria as divisões territoriais. Alexandre cercou a cidade de Tiro e, após um prolongado e difícil sítio, forçou a submissão da região. Alexandre não mostrou piedade com a cidade, matando todos os homens em idade militar e vendendo as mulheres e crianças como escravos. Após esmagar a resistência persa em Tiro, a maioria das cidades na linha costeira até o Egito rendeu-se rapidamente. Quando os macedônios entraram em Jerusalém, foi mostrado a Alexandre uma profecia do livro de Daniel, presumidamente no capítulo 8, que um poderoso rei grego conquistaria o Império Persa. Alexandre ficou surpreso e concedeu aos judeus vários benefícios, e poupou a cidade do destino de Tiro. Alexandre entrou no Egito ao fim de 332 a.C., onde foi saudado como libertador pela população local. Ele foi proclamado como filho da divindade Amon pelo oráculo de Siloá, em território que ficava no antigo deserto da Líbia. Mais adiante, Alexandre passou a ser chamado de filho de Zeus Amon. Durante sua estadia no Egito, fundou a cidade de Alexandria, que viria a ser um dos centros urbanos mais prósperos da antiguidade e capital do Egito Ptolemaico. Com o Egito sob seu controle, Alexandre partiu, em 331 a.C., em direção à Mesopotâmia, atual Iraque, o coração do Império Persa. Lá uma vez mais confrontou Dario na crucial Batalha de Galgamel. Novamente, mesmo em menor número, se saiu vitorioso e destruiu o exército inimigo. Dario, assim como fez após outras derrotas sofridas diante de Alexandre, fugiu em desespero à cidade da Babilônia, capital do Império. Abriu seus portões para os macedônios para evitar ser destruída. Alexandre e seus homens adentraram nos seus muros e ocuparam os palácios de Dario. O rei persa havia fugido. Galgamela acabou se tornando a batalha decisiva da campanha na Pérsia. O governo de Dario entrou em colapso e ele não conseguiu levantar um exército novamente. Alexandre então foi a Persépolis, atravessando os portões persas. Mas então, o satrapa Ariobarzanes tinha um exército bem experiente e organizado. Atacou e flanqueou Alexandre. Alexandre o superou e venceu o combate, mas com baixas altíssimas. Ariobarzanes foi morto em batalha por um soldado. Em Persépolis, Alexandre deu permissão para que seus soldados saqueassem a cidade e tomassem espólios pessoais. Alexandre ficou na cidade por 5 meses. Alexandre continuou sua perseguição implacável a Dario, indo até Medo e Apártia. 88 Contudo, o rei persa já não controlava mais o seu destino, sendo feito prisioneiro pelo general Bessor, que era o sátrapa de Báctria e um dos seus comandantes mais confiáveis. Quando Alexandre se aproximou, Bessor matou Dario e se proclamou seu sucessor. Com o intuito de começar uma campanha de guerrilha contra Alexandre, Alexandre enterrou o corpo de Dario e lhe deu um funeral digno. Dário escolheu Alexandre como seu sucessor. Bessor foi traído e executado, e isso marcou o fim da resistência persa e, consequentemente, do primeiro Império Persa, o Império Aquêmenida. Alexandre agora atacou a Índia, vencendo vários reis no norte do subcontinente. Após a conquista no Oriente, Alexandre retornou à Pérsia e surpreendeu a todos ao verem ele com vestimentas e costumes persas, sendo criticado pela maioria. Alexandre também percebeu que alguns soldados profanaram a tumba de Ciro I, um imperador persa lendário. Depois que Alexandre viajou para Ecbátana para recuperar o tesouro persa, seu companheiro, Heféstio,
Morreu de doença ou envenenamento. Sua morte foi devastadora para Alexandre. Ele ficou dias sem comer e ficou isolado, sem nem dizer uma palavra. Ele ficou arrasado. Mandou fazer estatuas de Heféstio e imortalizar ele. Sem Heféstio, Alexandre nunca seria o mesmo. Ele mandou fazer um grande enterro a ele. A 10 ou 11 de junho de 323 a.C., Alexandre morreu no antigo palácio do rei Nabucodonosor II, na Babilônia, aos 32 anos. Existem duas versões a respeito de sua morte, de acordo com Plutarco. Cerca de 14 dias antes de falecer, Alexandre bebeu a noite toda e teve febre a ponto de não falar. A segunda versão, de Diodoro, afirma que Alexandre passou a sofrer de fortes dores após tomar uma enorme porção de vinho. Em uma festa a Heracles, permaneceu fraco por 11 dias. Não teve febre e morreu depois de dias de agonia. Plutarco afirmou que esta última versão não seria verdade. Seu império macedônio foi dividido entre seus principais generais: Seleuco, Antígono, Ptolomeu e Cassandro. Com isso, o período helenístico foi estabelecido. Desde a Bactria e Índia até a Grécia continental, o legado de Alexandre estava vivo. Se quiserem, posso fazer um vídeo sobre esses reinos e o fim de até pessoal.